Olá, gente, mais uma vez. Olá, sétimo ano. Meu nome é Alisson. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de geografia, tá? A aula de hoje vai ser sobre a dinâmica do uso do transporte pela população brasileira. Então, vamos falar um pouquinho sobre o uso do transporte pela população, tá? Então, é interessante que você preste atenção na aula, tá? E tente extrair o máximo de informações, tá? Você vai conseguir identificar alguns conceitos, né, que você observa no seu dia a dia, tá? Algumas cenas que você vê em seu dia a dia, e é isso que vai trazer um conhecimento a mais para a sua vida, ok, gente? É interessante também que você, se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Nas nossas plataformas, tá? É interessante que você, se não é inscrito no YouTube, faça essa inscrição, e também, se você curtiu nosso vídeo, tá? Que você dê lá a sua curtida, é interessante a sua opinião, tá? Da mesma forma que você, se não curtiu, também dê seu dislike. Mas, lembrando para vocês que tudo que nós fazemos aqui, tá? É em prol ao crescimento de vocês, tá? O crescimento do conhecimento que vocês têm sobre o mundo, tá? Não só eu, como todos os outros professores, estamos preocupados com o desenvolvimento de cada um de vocês. Ok, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas dinâmicas de transporte, tá? Acompanhe na tela. O uso do transporte no Brasil, tá? Então, a gente está vendo aí o transporte rodoviário, tá? Vemos aí a questão também, dentro do transporte rodoviário, sobre a mobilidade urbana, tá? Então, você observa que o transporte rodoviário, ele tem a sua dinâmica, ele tem a sua questão na mobilidade urbana. Existe também o transporte marinho, tá? Que está relacionado às questões marinhas, né? As embarcações, aos portos, né? A transferência de mercadoria, tá? A transferência também de pessoas de um lugar para o outro. E vemos também o transporte aéreo, tá? Que está relacionado aí a também transferência de mercadoria, a também transferência de pessoa sobre o nosso território. A gente já viu algumas questões de transporte nas últimas aulas, tá? Eu já expliquei sobre a dinâmica, né, de movimentação desses transportes e o que são esses transportes nas aulas anteriores, tá? Então, é interessante que se você está voando aí e não está sabendo do que a gente está falando, é interessante que você assista aos vídeos anteriores, tá? Porque é através dele que você vai extrair essa informação, ok? Vamos falar hoje sobre o uso desses transportes por nós aqui brasileiros, ok? Observa na tela mais uma vez. Existe uma ideia, gente, chamada de mobilidade urbana, tá? Que é definida como uma condição que permite o deslocamento de pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas, tá? E alguns exemplos dessa mobilidade urbana a gente está relacionando aí ônibus, metrô e outros transportes coletivos que fazem parte do nosso dia a dia e fazem parte da nossa solução de mobilidade também, tá? A gente viu alguma questão ali no dicionário que fala sobre mobilidade, que significa facilidade para se mover, tá? Então, na tela você observa aí uma ilustração, tá? Sobre alguns usos, né? Alguns mecanismos de mobilidade que nós temos, que nós usamos em nossa cidade, tá? Lembrando que o espaço urbano está relacionado a centros onde existe maior quantidade de pessoas habitando, ok, gente? Então, você está vendo aí a imagem de um táxi, ônibus, metrô, motos, vans, bicicletas, cadeirantes, pessoas, enfim, caminhões. Você observa uma diversidade enorme, ilustrativamente, claro, de alguns mecanismos de mobilidade. Olha para mim, gente. Então, estou falando para vocês que mobilidade urbana ela está relacionada ao deslocamento, tá? A facilidade para se mover que as pessoas têm, principalmente em grandes centros, tá? Eu enfatizo para vocês, perdão, que a facilidade de se locomover nos grandes centros, porque é nos grandes centros, ou são nos grandes centros, que as pessoas têm maior necessidade de se deslocar. Tá? Então, existe uma grande quantidade de pessoas se deslocando para ir ao trabalho, existe uma grande quantidade de pessoas se deslocando para ir aos seus empregos, se deslocando para algum tipo de lazer, tá? Se deslocando para visitar, se deslocando em hospitais. Então, você vê que existe uma dinâmica, tá? Muito grande nos grandes centros urbanos. E isso faz com que a mobilidade ela precise ser, tá? Cada vez mais, ela precisa ter cada vez mais
preocupação, tá, em desenvolvê-la, tá? Porque se é a facilidade para se mover, as pessoas na mobilidade precisam se mover, ok? E a gente vai entender mais ou menos como é que funciona aqui. Gente, aí eu mostro para vocês nessa próxima imagem, tá? Maior agilidade para chegar aos nossos destinos. Então, é graças à mobilidade que nós conseguimos chegar aos nossos destinos. Olha para mim, gente. Então, com a sua bicicletinha lá, quando você quer ir até algum lugar, você não chega muito mais rápido do que a pé. Então, você teve maior mobilidade, você teve maior deslocamento com a sua bicicleta. Da mesma forma que quando você pegou um ônibus, tá? Em alguns lugares, claro, né? Você conseguiu chegar um pouco mais rápido. Do mesmo jeito que a pessoa que tem um carro, a pessoa que tem uma moto, ou algum tipo de veículo, ela consegue se deslocar com maior agilidade. O problema é que existe uma grande quantidade de pessoas também usando as mesmas coisas e ocupando maior quantidade de espaço. Isso faz com que a mobilidade ela seja quase que zero. Se mobilidade é a ideia de nós nos movermos com agilidade, muitas pessoas tentando se mover com agilidade acabam não conseguindo chegar a lugar nenhum. A gente vai entender basicamente o que eu estou falando nas próximas imagens, ok? Olha na tela mais uma vez. Transporte urbano rodoviário, tá? Entende-se o movimento de pessoas e mercadorias no interior das cidades, tá? Com a utilização de meios de transportes coletivos ou individuais, tá? A característica essencial do transporte de massa é que muitas pessoas são transportadas por meio de ônibus e trens, tá? Então, na imagem você está observando aí a imagem dos BRTs, né? Que são ônibus que têm essa ideia de maior agilidade em nosso centro urbano, tá? Você também vê a imagem de um metrô, tá? Esse metrô ele serve para deslocamento das pessoas e como a gente viu nas aulas anteriores, o meio de transporte mais rápido que existe, tá? Para a movimentação de maior quantidade de pessoas. E você também vê as pessoas aí se deslocando por meio de ônibus. Olha para mim, gente. Então, a gente está vendo que no espaço urbano rodoviário, as pessoas precisam se deslocar cada vez mais com maior agilidade, tá? Então, os transportes coletivos, tá? Que são os transportes que conseguem conduzir uma maior quantidade de pessoas, tá? Eles são cada vez mais usados nos grandes centros, tá? E isso faz com que as pessoas elas consigam se deslocar com maior agilidade. Ah, professor, mas existe uma maior quantidade de veículos, de automóveis particulares nas ruas, tá? Não tem muito uso dos transportes coletivos, tá? Verdade. Existe uma maior quantidade de pessoas utilizando seus próprios veículos, tá? Utilizando veículos particulares. Porque as pessoas necessitam, tá? Cada vez mais se mover mais rápido. E como os transportes coletivos não oferecem essa agilidade, as pessoas acabam optando por seu próprio veículo. E cada vez mais pessoas optando pelo seu próprio veículo acaba causando congestionamento e o chamado também caos urbano. Ok? Observa na tela mais uma vez. Existe uma dependência, como a gente está conversando, né, desses transportes coletivos e particulares e de carona, tá, para o deslocamento das pessoas. Então essas cenas aí que vocês estão vendo na tela são cenas muito comuns aqui, principalmente na capital Recife, tá? As pessoas se deslocando aí de um lugar para outro. Cada uma pessoa dessa aí tem um objetivo diário, né? Seja lazer, seja trabalho, seja escola, seja estudo, enfim. Cada pessoa dessa tem necessidade. E por essa necessidade elas precisam, né, se deslocar por meio de transportes coletivos. Então você está vendo aí a quantidade de gente, né? Por isso que é chamado também de transporte de massa, que está relacionado à quantidade maior de pessoas. Ok, gente? Então são cenas comuns, tá? E esses transportes eles servem, né, no deslocamento diário, como a gente está conversando. Há também, tá, os transportes particulares de carona. Então você está vendo aí, né, algumas pessoas se deslocando com seus veículos particulares, tá? E acaba que esses veículos, por conta da dependência diária das pessoas, se transformam em meios de trabalho, o que acaba causando ainda mais dependência, porque as pessoas agora, além de se deslocarem com esses veículos, elas trabalham também por meio deles, tá? E acaba que esses transportes, né, esse meio de transporte particular, se torna o sistema diário de vida das pessoas. Olha para mim, gente.
a gente está vendo que essa dinâmica, né, de transportes que acontece aqui nos centros urbanos, elas afetam diretamente a economia das pessoas. Tá? E quando fala sobre economia, né, é o sustento, e acaba que o transporte ele se torna essencial mais ainda na vida das pessoas. Ok, gente? Olha para mim, olha na tela mais uma vez, perdão. Quantidade de veículos no espaço urbano. Tá? Essa quantidade excessiva de veículos, que é o que a gente está conversando, tá? Ela causa esses ambientes aí, ó, gente, que a gente está observando na tela. Tá? Então, você está vendo aí a Avenida Agamenon Magalhães, tá? Aqui no bairro do Derby. Essa avenida, ela chega a momentos, né, do dia que tem os congestionamentos tão absurdos que as pessoas quase que não conseguem trafegar. Tá? Isso está relacionado a esse uso excessivo dos transportes nos centros urbanos, tá? A necessidade excessiva das pessoas chegarem aos seus locais de origem ou chegar aos seus destinos. Tá? Então, você está vendo que existe uma dinâmica muito grande, principalmente nos centros urbanos. Okay? O espaço urbano ele causa maior poluição sonora e do ar. Tá? Então, o uso de veículos ele causa alguns transtornos para a população e também para o meio ambiente. Tá? Como você está vendo aí na tela, um homem, né, tranquilamente se deslocando, né, com o seu veículo, afetando aí algumas pessoas e animais e árvores, né, com a quantidade de poluição que sai do seu automóvel. Agora imagina aí 10, 15, 20, 1 milhão de automóveis circulando pela cidade. Tá? Então isso causando toda essa poluição, causando todo esse transtorno na vida das pessoas. Da mesma forma, a gente observa a poluição sonora, que também é um tipo de poluição. Tá? Então, o som excessivo que a cidade emite por meio dos seus veículos, tá? Por meio dos seus deslocamentos diários, também afeta a nossa vida, também afeta a vida de animais. Tá? Então, esses dois ambientes, né, de problema que a gente está vendo aí, acontece por conta do uso excessivo dos transportes que são mais dinamizados nos centros urbanos. Olha para mim, gente. Então, nós estamos vendo aí, né, alguns problemas relacionados a esse uso excessivo dos transportes nos centros urbanos. Vamos continuar vendo algumas coisas. Tá? Há também uma falta de infraestrutura nas cidades. Olha na tela, você está vendo aí na tela algumas cidades, né, alguns bairros que não são contemplados com uma infraestrutura correta para as pessoas conseguirem habitar. Tá? Então, você está vendo que também está relacionado à dinâmica dos transportes. Os carros eles passam por essas áreas e acabam desgastando mais ainda esses ambientes que não são projetados para passar veículos. Tá? E isso acaba que a cidade ela é diretamente também afetada por essa dinâmica incorreta. Ok, gente? Olha para mim, gente. Então a gente está observando, olha para mim, gente, a gente está observando que existe, né, uma falta muito grande de infraestrutura em muitos lugares para o tráfego de veículos. Tá? E essa falta de infraestrutura ela reflete nas condições diárias das pessoas, porque existem lugares que existe uma estrutura melhor para receber esses carros, mas existem também lugares que não têm essa infraestrutura, o que acaba causando transtornos à população. Okay? Há também os sistemas rodoviários coletivos. Tá? Olha na tela mais uma vez. Você está vendo que as pessoas elas usam os sistemas rodoviários coletivos para se deslocar de uma cidade a outra, de um estado a outro. Tá? Então, todas essas pessoas que vocês estão vendo aí, elas querem chegar a algum destino mais distante, utilizando as estradas. Tá? Olha para mim, gente, lembrando que a gente falou um pouquinho sobre estradas nas aulas anteriores. Tá? Eu falei para vocês como funciona um sistema rodoviário. Tá? Então, é interessante que você assista às aulas anteriores para que você possa ter um entendimento maior sobre o que estamos falando. Ok? Então, essas pessoas elas se deslocam de um lugar para outro usando as rodovias, tá? Usando as chamadas BRs, tá? E chegam até cidades diferentes ou até mesmo estados diferentes. Então, esse transporte coletivo ele é muito usado também pelas populações atuais.
tá, gente? Se você já teve ou se tiver a oportunidade de trafegar num ônibus desse, vai ver que é completamente diferente do que você trafegar num ônibus coletivo que você usa dentro da cidade, tá? Existe uma utilização completamente diferente desse sistema aí que vocês estão vendo, ok? Olha para mim, gente. Então, nós estamos observando, tá, que a dinâmica do transporte urbano, ela tem uma diferença, né, do transporte rodoviário, tá, do deslocamento entre cidade e estados. Olha na tela. Então, é com o uso, né, das BRs, que são as rodovias, que as pessoas conseguem trafegar, que as pessoas conseguem percorrer maiores distâncias. Mas essas BRs estão cada vez mais parecidas com os espaços urbanos, né, que nós habitamos, por conta do uso do consumo excessivo de veículos, tá, que trafegam essas BRs. Ok, gente? Então, você vê que é um ambiente que deveria ter um tráfego mais rápido, mas acaba que tem um tráfego mais lento por conta da quantidade excessiva de veículos que trafegam esses ambientes aí, ok? Olha para mim. Estamos vendo, né, vimos até agora duas relações, né, de transporte. Uma relação urbana e uma relação mais rodoviária. Mas existem outras também que a gente vai começar a ver agora. Tá? Existe também o transporte marinho. Olha na tela. O transporte marinho está relacionado à transferência de pessoas por meio do mar. Né? Então, as pessoas que vão de um país para outro, né, já tem um deslocamento um pouco maior, elas podem fazer esse deslocamento por meio dessas embarcações que vocês estão vendo. Tá? Os chamados também de cruzeiros, né, essas embarcações gigantescas, esses navios gigantescos que conseguem transferir pessoas de um estado para outro ou de um país para outro. Okay? É uma questão mais turística. Tá? Todas essas pessoas que estão se deslocando, elas têm alguma finalidade de lazer, trabalho, enfim. É também um tipo de transporte que nós aqui brasileiros também utilizamos. Olha para mim, gente. Então a gente está vendo que existem, né, outros tipos de deslocamentos que fazemos. Tá? Então, também que são essenciais em nosso dia a dia. Há também deslocamentos que nós fazemos para extrair algum tipo de recurso natural. Olha na tela. As embarcações de pesca. Tá? Essas embarcações de pesca, elas servem também para a extração de peixes, tá? Que dinamizam, tá? E que trazem um alimento para as pessoas, tanto de várias cidades diferentes, né? Você está vendo que movimenta a economia das pessoas que sobrevivem da pesca, tá? E também serve para a sobrevivência de pessoas que vivem, tá, nas cidades, nos grandes centros urbanos. Ok, gente? Olha na tela mais uma vez. Há também, tá, os portos que são responsáveis pelo deslocamento de bens e produtos. Tá? Esses portos eles são bastante importantes, tá? Porque essas embarcações não transferem diretamente pessoas, mas mercadorias. Tá? E essas mercadorias abastecem empresas, tá, que também funcionam para movimentar a economia do país. Tá? Então, olha para mim, estamos vendo aí que o transporte marinho ele é bastante dinâmico, tá? E é essencial para o deslocamento em nosso dia a dia. Okay? Mas há também o transporte aéreo. Tá? O transporte aéreo, gente, ele está relacionado à transferência de pessoas. Tá? Então, pessoas que usam esse tipo de transporte, que usam esse tipo de meio para trabalho, tá? Elas também se dinamizam aqui. A imagem que vocês estão vendo, ela está relacionada ao Aeroporto Internacional do Recife. Tá? Esse aeroporto ele recebe uma quantidade grande de pessoas, tá? Tanto que vem de outros estados aqui do Brasil, como também que vem de outros países. Tá? Essa é a parte interna. Tá? E as pessoas usam esse mecanismo aí para trabalho, para lazer. Tá? Então, por meio desse acesso aí, pessoas vêm de outros estados, de outros países e conseguem trafegar assim, na cidade. Tá? Então, é um transporte também que é essencial na vida das pessoas. Olha para mim, gente. A gente está vendo que existe, né, uma quantidade enorme e diversificada desses meios de transportes aqui em nosso país. Tá? Esses transportes eles também funcionam, né, para a movimentação da economia, que é o que estamos vendo. Tá? E se você conseguir observar na aula, esses transportes em essencial,
eles estão também ligados aos grandes centros urbanos, tá? O que trazem maior quantidade de pessoas, tá? E, consequentemente, a maior necessidade de pessoas estar utilizando tanto o transporte coletivo, tanto o transporte individual. Tá? Então, vocês estão vendo, se a gente for criar um grau de importância dos meios mais utilizados aqui em nosso país, a gente vai falar aí dos transportes, tanto coletivo, como também o transporte individual. Tá? Então, carros, motos, ônibus, trens, metrôs, eles são mais utilizados por conta do seu grau de importância que as pessoas e de acesso que as pessoas têm. Ok, gente? Mas falando ainda sobre o transporte aéreo, a gente vai observar que não só existem grandes aviações, né, grandes aeronaves que transferem pessoas, mas também aeronaves menores e mais rápidas. Tá? Então, vocês estão vendo aí alguns tipos de jatos. Tá? A cidade de São Paulo ela tem uma maior frota de helicópteros no país. Tá? Grandes empresários eles usam os helicópteros para fugir do trânsito que existe na cidade. Né? Quanto maior a cidade, maior o trânsito. Quanto maior os centros urbanos, maiores também são os congestionamentos. Tá? E isso faz com que maneiras alternativas de mobilidade tenham que ser utilizadas, tá, gente? Então, essas aeronaves aí, elas funcionam, né, por empresas particulares, tá, que fornecem um serviço de mobilidade mais rápida, mais acelerada para as pessoas, tá? Olha para mim, gente. Então, se a gente for começar a observar, quanto menor for o meio de acesso, o meio de transferência que você vai utilizar, o meio de transporte que você vai utilizar, mais rápido tende a ser o seu deslocamento. Tá? E quanto maior for o meio de transporte que você for utilizar, mais lento também vai ser. Tá? Essa é a dinâmica que nós conseguimos extrair daqui. Porém, como nós falamos na aula, no início da aula, é interessante que existem alguns meios alternativos que são mais rápidos, mas são pouco explorados aqui no nosso país, que é o caso das linhas de trens, tá? De trens e metrôs. Então, se as pessoas utilizassem mais e se existissem maiores linhas de trens e metrôs para a transferência de pessoas, o transporte, a mobilidade seria muito mais ágil, tá? Seria muito mais rápido para as pessoas se deslocarem. Existiria também uma menor quantidade de carros trafegando nas cidades, tá, gente? Então, são modos, tá? São meios de mobilidade alternativos que podem fazer uma maior diferença na vida das pessoas. Tá? Da mesma forma que existe essa poluição sonora, tá? Da mesma forma que existe uma poluição do ar, tá? Com a redução de veículos, né, trafegando as cidades, isso também ajudaria, auxiliaria na preservação de nosso meio ambiente. Ok, gente? Então é interessante que você observe todos esses pontos críticos, tá, que a gente tratou aqui na aula, porque isso pode refletir as nossas próximas gerações, o nosso futuro. Ok? Eu deixei para vocês também disponível na plataforma AVA uma atividade bem interessante que é importante que você vá lá e faça, né? Deixei também um desafio que você também pode estar fazendo e isso pode ajudar você com alguma nota com seu professor no futuro. Ok, sétimo ano. Agradeço pela companhia de vocês e até a próxima. Valeu!